Olá, olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um LucraCast. Hoje eu quero responder uma pergunta que sempre me fazem, que é o seguinte: olha só, o que que faz um escritório? Por que que tem alguns escritórios que dão muito certo e outros termina que não tem muito resultado? Olha só, eu acho que a gente pode elencar aqui, vou tentar elencar com vocês aqui alguns fatores importantes. Olha só, a primeira coisa que eu considero que é muito importante é você entender que durante a sua formação você não foi formatado, não foi educado para ter um negócio. E quando você não foi educado para ter um negócio, você vai ter comportamento como um arquiteto, um engenheiro, um designer de interiores. E se você for observar, 90% ou mais do seu tempo você deve estar destinando a atividades mais operacionais, mais corriqueiras. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem uma mentalidade muito mais de executar projetos do que vender, você provavelmente vai ter uma limitação. Porque o que acontece? Essa limitação ela se dá porque você só tem uma quantidade de horas disponível para isso. Você não tem muitas horas para isso. Então, você termina dedicando mais tempo ao operacional do que para o estratégico. E isso faz com que você tenha um limite. Ah, Litelton, e o que que isso implica? Isso implica que você não vai ter uma estrutura de crescimento se tudo está concentrado em você. Se você é aquele arquiteto que eu chamo de arquiteto engenheiro bombeiro. O que que é um arquiteto engenheiro bombeiro? Inclusive eu fiz um dia desse um post sobre isso. Deixa eu até recuperar esse post aqui, que eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso, sabe? Porque quando você está muito mais focado em apagar incêndio todos os dias, você termina que você, sei lá, vai gastar toda a sua energia e vai tornar não só isso. Quando você tem uma equipe, porque se você já tem algumas pessoas ajudando você, é que você já deu uma melhorada na sua mentalidade, tá? Mas imagina, sua equipe, ela é inexistente ou extremamente dependente de você. Extremamente dependente de você. Tudo que ela precisa, ela não tem autonomia para tomar decisão. Ela precisa perguntar para você. Ela precisa se reportar a você. Por que que isso acontece? Primeiro porque você não tem uma estrutura de crescimento, tá? Por que que eu chamo de estrutura de crescimento? É você ter um organograma. Um organograma capaz de dar liberdade e autonomia para sua equipe para ela poder fazer as atividades sem você, tá? Com isso, como você não consegue ter essa capacidade de liderar, essa capacidade de delegar, essa capacidade de determinar as funções de cada colaborador dentro da sua empresa, dentro da sua organização, você termina vivendo estressado. Você já reparou isso? Que você fica estressado porque tem que reformar, você fica estressado porque o cliente toda hora te demanda, você fica estressado porque a família também te demanda, não é verdade? A gente monta um negócio para ter uma vida e não encaixar a vida dentro do nosso negócio. Isso é um conceito importante, porque muitas vezes você pensa que vai ter um negócio, que você vai trabalhar quantas horas você quiser, o dia que você quiser, e na prática não é bem assim. Na prática, às vezes, você está sendo refém do seu escritório, você está sendo o melhor funcionário do seu escritório. Vou dizer até que você está sendo escravo do seu próprio negócio, porque você não expande essa mentalidade. E talvez a culpa não seja sua, tá? Talvez a culpa seja das universidades que não dão esse suporte para a gente entender que não adianta somente ser um excelente técnico, não adianta ter um traço lindo, maravilhoso, ter uma capacidade criativa estupenda. Se você não sabe gerar negócio, não sabe gerar dinheiro com isso. Esse é um fato interessante, sabe por quê? A ONU fez uma pesquisa em vários países, tá? A Organização das Nações Unidas. Ele tem, não sei se você sabe, mas ele tem um programa de desenvolvimento empreendedor muito bacana. E, inclusive, é um dos métodos que eu uso aqui na minha mentoria. E ele descobriu o seguinte: os países, de uma forma geral, ele tem uma formação técnica muito boa. Ele forma bons advogados, bons médicos, bons engenheiros, bons arquitetos, bons psicólogos, mas ela descobriu que essas pessoas têm uma dificuldade em quê? Uma dificuldade em gerar
dinheiro, transformar conhecimento em dinheiro. E quando você tem dificuldade em transformar conhecimento em dinheiro, você precisa trabalhar muito, 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 muito para ter pelo menos o piso do que o seu conselho garante. Eu não sei se você sabe, mas seu conselho, ele estabelece você ter um piso de 8 salários mínimos. Se a gente pegar 8 salários mínimos, eu nem sei quanto é que tá, acho que tá uns R$1.500. Deixa eu pegar aqui, 8 vezes 1.500. Gente, eu sou administrador, não sou bom de conta não, deixa pra vocês. R$12.000. Será que você tá tendo R$12.000 líquido todos os meses no seu negócio? Você já parou pra pensar nisso? Que talvez você não esteja ganhando nem o valor líquido que o seu conselho promete, mesmo trabalhando para você. E é evidente que você também não vai conseguir esse valor trabalhando em outros escritórios, não nos escritórios médios, talvez nos escritórios muito grandes, tá? Mas a grande questão é possível passar disso? É possível crescer? Então é possível sim crescer quando você entender que você não é um bombeiro, tá? Você não pode mais se permitir ter um faturamento inconstante, que é algo que incomoda consideravelmente vocês profissionais. Um mês está rico, um mês está pobre, um mês pode gastar muito, um mês pode gastar pouco. O que acontece quando um mês está rico, um mês está pobre ou você tem esse faturamento inconsistente? Você não consegue planejar. Você não consegue planejar ter um funcionário, você não consegue planejar ter um escritório, porque você tem que pagar aluguel, tem que pagar condomínio, tem que pagar internet, energia. Você não consegue, talvez, comprar um carro, porque você não sabe se vai ter dinheiro para pagar, nem que seja parcelado. Talvez até você não consiga nem viver numa casa como as que você projeta. Você já parou para pensar como às vezes isso é um pouco frustrante? Você projetar casas maravilhosas e não ter a capacidade de morar em uma delas? Então, eu quero que você pare e reflita sobre isso. Se você está sendo esse bombeiro. Outra coisa, sem tempo para a família. Já falamos aqui um pouco sobre não ter tempo para a família. Praticamente você é escravo do seu negócio, tem que trabalhar algumas noites, tem que trabalhar alguns sábados, tem que trabalhar alguns domingos, ou quando não está trabalhando, a mente está ocupada pensando nesses projetos que não avançam, nesses projetos que podem atrasar, no cliente que não pagou, não consegue tirar uma férias. Já pensou? Aliás, me diz aí se você está acostumado a tirar férias e se você tem tirado férias de 30 dias, por exemplo. Não que eu seja a favor de você tirar férias de 30 dias, tá? Eu acho que você não precisa tirar férias de 30 dias. Você pode tirar de 15, 2 vezes ao ano, fazer boas viagens. 15 dias dá pra fazer uma boa viagem. Mas viajar de cabeça tranquila, porque não adianta você viajar com a mente lá preocupado, tá? Eu sei porque eu já viajei desse jeito, tá? Uma vez eu viajei pra Europa, fui fazer Paris e Londres. Cara, e a mente não saiu do trabalho, a mente não saiu daqui do meu negócio, e isso me frustrou muito. Foi uma decisão que eu tomei, tá? Então, agora, quando você é esse arquiteto que eu chamo de empresário, tá com foco na estratégia, o seu foco ele é direcionado para vendas. Ele é direcionado para vendas. Quem tá olhando aqui na tela, né? Você que tá vendo aqui no YouTube, tá vendo aqui, inclusive, se inscreve aí se você não tá inscrito, tá? O que acontece? Quando você está orientado para a venda, um negócio só existe se tiver vendas. Pronto. Se você sair desse nosso bate-papo aqui, desse podcast hoje, com essa clareza que um negócio só existe se tiver vendas, 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 eu já me dou satisfeito. Já me dou satisfeito, ok? Então pensa nisso. A segunda questão importante é, você precisa estar focado na venda enquanto a sua equipe ela se torna independente e altamente produtiva. Independente e altamente produtiva, porque senão você não vai conseguir crescer. Senão você não vai conseguir dar conta. Você não é super-herói, entenda isso, para fazer de tudo. E aí sim você vai ter o que eu mais prezo aqui nos meus programas de mentoria. Lucro e liberdade.
Para mim, esse é o conceito de prosperidade, tá? O que é prosperidade para mim? Que eu trabalho no meu programa de mentoria, nas minhas aulas, tudo. Prosperidade para mim é leveza, que eu tô chamando de liberdade, e dinheiro no bolso, que eu tô chamando de lucro. Esses são os dois pilares. Porque de nada adianta você ganhar muito dinheiro, tá faturando 100, 200, 300, 500 mil reais, mas você não tem liberdade para gastar esse dinheiro, para viajar com sua família, para dar atenção verdadeiramente à sua família, tá? E a segunda coisa é que também não adianta você ter liberdade, viver aquela vida Haribo, de tranquilão, sabe quais? E não ter dinheiro para pagar as contas. Então, para mim, o que eu persigo na minha vida nesse conceito de prosperidade é isso, tá? Lucro e liberdade. E, para isso, você precisa ter faturamento previsível. O que é faturamento previsível? Vou dar um spoiler de uma coisa que a gente trabalha aqui na mentoria que é muito interessante. A maioria de vocês tem 2 produtos para serem vendidos, 2 serviços para serem vendidos. É como se o cliente entrasse na sua loja e visse apenas 2 produtos. Geralmente a consultoria, um projeto mais barato, uma coisa mais barata e uma coisa mais cara. Mas geralmente é uma consultoria, depois vem um projeto, o arquitetônico, o interior, os dois, tá. Mas entenda o seguinte, quando um supermercado faz uma campanha na televisão e ele diz assim, ó, feijão, R$ 5,99, eu não sei quanto é que custa um quilo de feijão, tá, gente? R$ 5,99, queijo, R$ 39,90, se bem que queijo agora tá uma fortuna, né? Ele sabe que esses 2 produtos, eles não vão dar lucro. O que vai dar lucro para o supermercado, para o negócio deles, é exatamente os outros produtos que os clientes vão comprar ao entrar no supermercado. Então, quando você tem no seu portfólio, entenda, portfólio não é imagens lindas, mas o portfólio de uma empresa é a quantidade de produtos que ela tem para ser vendido e disponibilizado ao cliente. Entenda dessa maneira, tá? Quando você tem um portfólio onde o cliente compra de você, aliás, inclusive, deixa eu anotar aqui, eu quero fazer uma aula só sobre isso. Aula sobre portfólio. Eu quero falar só sobre isso. Porque aqui tem uma mina de dinheiro, aqui tem uma mina de ouro. Porque tem 2 maneiras de você aumentar seu faturamento. Rapidinho, tá? Ó, outra aula que eu vou fazer aqui, ó. 3 maneiras de aumentar faturamento do seu escritório. Depois procura esse podcast aqui. É você atrair mais clientes, é você vender para o mesmo cliente. Olha que legal. Vender para o mesmo cliente vai diminuir seu estresse em prospectar, mas vai trazer um aumento de faturamento. Então, quando o cliente chega na sua loja, você precisa ofertar novos serviços para ele. Mas talvez você não saiba nem que serviço ofertar ou como estruturar, tá? Então, tá aqui alguns pontos que eu quero trazer para você, tá? E o último está muito ligado ao que eu falei de liberdade e lucro, que é aproveitar e viver a vida, né? A gente não monta um escritório para ser escravo dele. A gente monta um negócio para que a gente possa ter uma vida melhor, possa aproveitar uma vida melhor, para que a gente possa ter independência, para que a gente possa ter liberdade financeira de poder comprar as coisas que a gente quer. A gente pode ter liberdade geográfica. Por que geográfica? Porque você pode viajar e fazer o projeto de onde você estiver. Não sei se você tem família, se você não tem, mas se você não tem família, por exemplo, que tem filho na escola como eu tenho, você pode trabalhar de qualquer lugar. Olha que coisa maravilhosa. Então, pensa sobre isso, esses pontos que eu elenquei aqui. Primeira coisa, só para a gente fechar, você está com uma mentalidade mais empresarial do que operacional? Segunda coisa, você está estruturando o seu escritório para crescer, seu negócio para crescer? Terceira coisa, você está focado em vendas? Quarta coisa, você está criando um negócio que funciona independente da sua presença? Então, senhoras e senhores, esse foi o LucraCast de hoje. Espero que tenha conteúdos interessantes para você refletir sobre o crescimento, sobre a estruturação do seu negócio. E claro, né, se você está aqui
e quer saber mais sobre isso, você tem que seguir esse canal aqui. Não importa se você está no Instagram, se você está no YouTube, né? Quem está acompanhando no YouTube tem a vantagem de ver a tela que eu estou projetando aqui. Se você está no Instagram, então você pode dar um pulinho lá. E claro, né? Se você quer alavancar o seu escritório, por favor, me procura aí nas redes sociais, me procura, manda direct para mim, falando que você quer estruturar, que você quer crescer. Quem sabe você não pode ser um dos selecionados para estar aqui no nosso programa de mentoria ou qualquer outra atividade que eu tenha aqui. Então, um forte abraço e te vejo no próximo LucraCast. Até mais!